A lição é resistência espiritual. Nós temos resistência espiritual? Abre aspas. Era perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão. Quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança, eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começam a orar entoando hinos de confiança. O mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Noções de justiça e direito, programas de paz, tratados de assistência mútua são relegados a planos de esquecimento. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização, e tentam dominar as criaturas empregando o terror, a perseguição, a violência. Quantos jovens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime, através de caminhos desolados ao longo de campos que as bombas devastaram, dentro de sombras frias, há mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Os aprendizes do Evangelho igualmente sofrem perseguições e calúnias e, em quase toda parte, são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora de sofrimento. Mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas e, não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram nos santuários do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo. Porque outro dia glorioso está a nascer, e em Jesus Cristo repousa a nossa resistência espiritual. A resistência espiritual depende de cada um de nós. Cada um tem uma resistência. Vamos pensar que hoje eu resolvo que eu vou correr uma maratona, mais de 40 quilômetros. Mas eu não me preparei. Então eu pego, coloco um tênis, uns shorts, uma camiseta e saio. Começo a corrida. Quanto eu vou aguentar? Muito pouco, porque eu não me preparei. Maratona é uma corrida longa, que exige preparo, a pessoa fica desgastada, exige demais do corpo. E mais, não sou eu que falo, são os maratonistas que falam. A mente é mais importante que o corpo. Porque se o corpo estiver preparado e a mente não, ele não termina a prova. Mas se o corpo estiver no final da prova, já não suportando mais, mas a mente estiver forte ainda no objetivo, é possível que ele consiga, mesmo andando, completar a linha de chegada. Espiritualmente, a resistência, ela não nasce do dia para o outro. É um processo. Paulo, encarcerado nas trevas da prisão, junto com Silas, o que ele fazia? Orava, renovava a sua fé, trazia à
tona todo o poder mental e espiritual que ele tinha. Se você olhasse Paulo era um flagelo humano. Paulo tinha uma vida muito sofrida naquele momento. Pouco alimento, muita peregrinação, muito embate com todos que não aceitavam. Mas o que ele tinha é resistência espiritual. E nasceu de uma hora para outra? Não. É um processo. É um processo. Paulo foi para o deserto, foi estudar, depois voltou, começou a peregrinação dele, levou pedrada, passou fome, passou frio, dormiu ao relento. Paulo ficou cego, lhe foi devolvida a visão, a resistência espiritual foi criando dentro dele uma força, foi ganhando corpo, foi encorpando espiritualmente. Isso que foi acontecendo com Paulo. Daí, no final da sua trajetória, Paulo, espiritualmente, era um gigante, muito distante do Saulo de Tarso, antes da conversão de Damasco. Muito, mas muito mais resistente, muito mais tranquilo, espiritualmente, num processo muito diferente. Mas ele conquistou mérito. E o que a gente tem que fazer para ter resistência espiritual? É a mesma coisa, se você quer ter resistência corporal. Quer correr uma maratona? Como é que começa? 1 quilômetro hoje, não dá. Meio quilômetro hoje. 3 meses de caminhada, depois começa a dar umas corridinhas, a trotar. 5 quilômetros. Opa! Já não sente o peito ofegante, o coração, parece que o coração vai rasgar se não tem preparo físico. Dá aquela queimada, né? Porque não está preparado. E aí, aos poucos, o corpo vai se adaptando à alimentação, o processo, o sono, a motivação. Olha lá, alguém consegue correr? Alguém consegue ir para a academia? Alguém consegue fazer pilates, balé, sem motivação? Não. Sem motivação, a pessoa não sai da cama, não sai do sofá, não deixa de lado o refrigerante, o salgadinho. Precisa ter motivação. Então, o ponto primeiro é o quê? Se motivar, desejar, querer mudar. Legal, quero mudar, beleza. Então você começa um processo. Espiritualmente, como é que a gente vai ganhando resistência? Muito simples. Leituras, palestras, músicas edificantes, leituras edificantes. O que você anda vendo? O que você consome? Pensa o seguinte: se o meu pensamento fosse comida, eu estaria doente ou eu estaria são? Tem que pensar nisso. E aí você vai ganhando o quê? Corpo espiritual. Vai encorpando, vai ficando forte, vai aguentando. Porque a tempestade virá. Paulo estava encarcerado e tinham outros encarcerados, mas quais deles tinham resistência espiritual? Aqueles que se prepararam. Então é assim que a gente ganha resistência espiritual. Porque Jesus é quem é, porque ele também trabalhou dentro dele a resistência espiritual e foi evoluindo. Se queremos evoluir, precisamos começar a trabalhar nossa resistência espiritual. Porque a vida começa a ficar diferente quando a gente adquire esse tipo de resistência. Muita paz, muita luz.